O Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentava reverter a condenação por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. O primeiro a votar pela rejeição foi o ministro Alexandre de Moraes, com voto acompanhado pelos outros ministros da segunda turma do Supremo. Segundo o relator, os argumentos da defesa já foram superados ao longo do processo. Moraes afirmou que Bolsonaro atuou de forma consciente para estruturar um projeto golpista e que a pena de 27 anos de prisão foi fixada de acordo com a lei, considerando as circunstâncias desfavoráveis ao ex-presidente. Após o encerramento dos recursos, o ministro Moraes deve definir o local de cumprimento da pena, que pode ser prisão domiciliar ou outra unidade especial. Agora, ao vivo, Luciane Landim traz outras informações para a gente sobre a votação. Lu, todos os ministros já votaram, né? O que falta agora para que seja tomada a decisão final, o que é muito aguardado, inclusive que o presidente, ao que tudo indica, deve ser realmente preso, né? Olha, André, a gente ainda tem algumas etapas para que o resultado desse julgamento seja realmente publicado e a ordem final, né, seja decretada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente teve essa sessão de hoje no plenário virtual da primeira turma, esse plenário que ficaria aberto até a próxima sexta-feira, mas a gente já viu uma decisão unânime no primeiro dia. Os 4 ministros votaram pela manutenção do resultado da condenação, né, pela manutenção do julgamento que já foi feito. A gente teve a ausência do ministro Luiz Fux, porque ainda ali no fim há algumas semanas, na verdade, né, ele pediu para migrar da primeira turma para a segunda turma, então ele não votou. A gente teve um resultado unânime entre os 4 ministros que hoje compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas por que eu falei que a gente ainda deve cumprir algumas etapas para que o resultado desse julgamento seja realmente decretado? A gente tem 2 tipos de recursos quando uma condenação ela é feita. Primeiro, o primeiro tipo é o embargo de declaração. E foi esse tipo o recurso usado pelos condenados do chamado núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Esse núcleo que inclui aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos dele. Foi esse recurso que esclarece, na verdade, pontos do julgamento, não é um recurso capaz de mudar resultado, que foi julgado, que teve essa decisão unânime hoje na primeira turma. A gente precisa esperar agora o resultado desse julgamento, desses embargos declaratórios, e a partir daí a defesa pode ter uma segunda possibilidade de recurso. Em 10 dias depois da publicação desse resultado desse julgamento de hoje, envolvendo esses primeiros recursos, a defesa pode apresentar os chamados embargos infringentes, e que a gente fala das defesas de todos, né? De todos os 7 condenados que tiveram esses recursos analisados hoje. Esses embargos infringentes, diferente dos declaratórios, eles podem realmente questionar o resultado do julgamento e podem, inclusive, dar mais tempo para as defesas, para que o resultado desse julgamento seja decretado e a eventual ordem de prisão, se for realmente confirmada ao final, seja assinada e expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Depois da publicação, as defesas elas podem ter até 10 dias para a apresentação desses embargos infringentes. A partir daí, a Procuradoria-Geral da República tem mais 15 dias para se manifestar, e somente depois disso a gente pode ter uma nova manifestação do Supremo Tribunal Federal. Então, são muitos pontos que acontecem, claro, tudo isso para garantir a ampla defesa dos condenados. Ainda é um processo de defesa, né? Um processo que eles colocam ali argumentos contra essa decisão de condenação para tentar minimizar os efeitos das penas aplicadas a quem foi alvo dessa ação penal. Pois é. E para que a gente entenda melhor o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente, a gente convidou o Ricardo Souza, que é advogado e professor de teoria do Estado. Professor, o STF já tem votos, né, pela manutenção da condenação de Jair Bolsonaro. Na avaliação do senhor, existe alguma chance real de algum recurso ser favorável ao ex-presidente? Muito boa noite e muito obrigado por já aceitar mais uma vez o nosso convite aqui. Boa noite, André. É um prazer estar conversando com vocês aqui novamente. Boa noite a toda a audiência.
André, respondendo de forma objetiva, a possibilidade é remota, né? Já nesse recurso atual, que são os embargos de declaração, até a doutrina discute se seriam recursos propriamente ditos, né? Na medida que eles não têm, assim, pelo menos em regra, não têm o poder de alterar significativamente as decisões. A função desses embargos de declaração são de sanar possíveis vícios, né, naquela sentença, naquele acordo que foi proferido. Visto, por exemplo, uma contradição, por exemplo, uma omissão com relação a algum tema que foi levantado, não foi abordado, ou até mesmo para esclarecer alguma situação que não ficou é, tão evidente assim a compreensão, né? E existe essa discussão relativa aos embargos infringentes, que é outro palavrão jurídico aí, né? Mas que, na verdade, é um tipo de recurso que ele está previsto na legislação brasileira para poder sanar divergências consideráveis, né, nos julgamentos colegiados. Por isso que tem essa discussão. O voto do ministro Fux foi, de forma contundente, totalmente oposto ao voto dos demais ministros, mas foram quatro votos, né, contra o voto dele apenas um. Essa divergência que seria qualificada o suficiente para justificar a interposição de embargos infringentes, no caso uma turma de 5 votantes, deveria ser de no mínimo 3-2. Essa lógica, ela é porque se nós considerássemos, né, todos os ministros, o pleno, né, onde nós teríamos 10 ministros mais o presidente, se tem 2 votos numa turma, poderia ter 3 na outra, ficaria 5-5. Então seria uma situação realmente de um possível empate. Então é uma lógica aritmética aí, né? Mas, como nós temos 4-1 e o STF já tem entendimento sedimentado no sentido de que 4-1 não é suficiente para os embargos infringentes, eu imagino que a defesa vai exercer o seu direito e vai opor os embargos, mas a probabilidade deles serem conhecidos é remota. Olá, Ricardo, boa noite. Puxando um pouco mais até sobre esse assunto, a gente viu um julgamento de ampla relevância, com um amplo questionamento também dos réus agora condenados sobre todo o processo, a alegação de que foi um julgamento muito rápido, né, em comparação a outros já conduzidos pela Justiça. E a gente tem esse ponto dos embargos infringentes, de que é necessário pelo menos dois ministros apontarem divergência ali para que esses embargos de embargos infringentes possam ser considerados. Diante de toda a repercussão, de todo o questionamento que foi feito pelas defesas dos condenados a esse julgamento, o Supremo pode considerar, de alguma forma, analisá-los se forem apresentados pela defesa, ignorando esse precedente de que não houve duas divergências na condenação exercida ali pela primeira turma do STF, e mais ainda, emendando uma pergunta ainda sobre esse ponto dos embargos infringentes. Se eles forem apresentados, qual que é o trâmite deles? Eles ficam ali na primeira turma, eles ficam por uma decisão do relator, ou eles podem ser levados para o plenário do STF, que reúne todos os ministros da Suprema Corte? Boa noite, Luciano, mais uma vez. O que acontece? Caso recebido, aí o trâmite obrigatório seria o encaminhamento disso para o pleno, né? Por conta daquela lógica que eu acabei de explicar, né? Se nós tivéssemos 3-2 aqui na primeira turma, e a possibilidade de ficar 3-2 no sentido contrário na segunda turma, poderia gerar uma situação realmente de empate, né? Agora, o 4-1 teria que ser 4-1 do lado de lá também, então é uma situação bem mais complicada. A gente tem que entender o seguinte, né? Da mesma forma que os réus são parte no processo aí, a acusação representada pela Procuradoria da República, ela também é parte. Então, nessa hipótese remota desse recurso ser recebido, o que eu não acredito, porque já existem julgamentos anteriores em que o STF ele já posicionou nesse sentido de não cabimento nessa hipótese. Seria um argumento forte da Procuradoria, né, de até gerar uma certa nulidade, alguma questão poderia dar nulidade no processo, por conta do descabimento dessa medida, né? Então, assim, é um julgamento um dos mais importantes da história do Brasil. O ideal seria que fosse julgado realmente pelo pleno, né? Mas nós tivemos aí um problema de processo, realmente, o devido processo legal, na medida em que o STF
se dividiu nessas duas turmas, né? Então, se por conta de uma situação casuística o STF tirasse esse julgamento da primeira turma para ser julgado pelo pleno, de outro lado, poderia se levantar alguma nulidade também por parte da defesa. Então, assim, dado o contexto, tem que se evitar qualquer tipo de situação que fuja da normalidade. E foi o que o STF fez, mantendo a regra que está valendo para vários outros julgamentos, né? Sob pena de, como eu disse, ser plantado uma nulidade no processo mais adiante. Pois é, professor, essa que é a minha dúvida também em relação a possíveis movimentações ou recursos depois da condenação. Vamos supor, já terminou esse processo todo, vamos supor que ele realmente vá para a prisão. Quanto tempo ainda existe a possibilidade, em quanto tempo ainda existe a possibilidade de recursos? O que dá para fazer depois ainda? Sim, nestes autos, né, terminado o prazo, né, eles podem opor novos embargos de declaração. Isso é normal em processos penais, inclusive é bastante normal, né? Aquela situação que a gente vê de embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração. Na medida que as decisões vão se sucedendo, a parte, para tentar protelar o processo, vai apresentar novos embargos. Mas também existe um entendimento sedimentado no STF de somente aceitar os segundos embargos, né? Então eles ainda poderiam, no espaço de 5 dias, apresentar esses novos embargos de declaração, mas eu entendo que tão logo superado esse novo julgamento, que também não demoraria, né? É como o Luciano falou, eles terão um prazo para apresentar os embargos infringentes. E eu imagino que a análise do recebimento desses embargos também vai ser feita muito rapidamente. Então, nestes autos, em breve, nós teremos o trânsito em julgado, sim. Obviamente que eles podem tentar não só, é, por exemplo, uma ação rescisória, ou até discutir em, em sede internacional, alguma coisa assim, mas a execução da pena que foi deferida, foi determinada, ela vai passar a ser executada em breve. Isso é um fato. Pessoal, uma coisa que muita gente está se perguntando nesse momento é sobre os recursos em relação ao local onde vai acontecer essa prisão, se ela acontecer realmente. Muito se fala sobre o complexo penitenciário da Papuda, um local de onde o ex-presidente tem um pânico, ele já falou várias vezes, tem dito até que ele está em depressão pela possibilidade de ir para lá. Uma manutenção da prisão domiciliar ou algum local especial, por exemplo, na sede da Polícia Federal, onde ficou preso o ex-presidente Lula durante o período em que ele esteve detido ali. Qual que a gente tem de possibilidade agora, dada o fato da idade já mais avançada, ele tem 70 anos, a saúde dele está debilitada. O ex-presidente Collor, por exemplo, chegou a ser preso, mas conseguiu a prisão domiciliar, né? Como se conseguiu ficar preso em casa ali com a tornozeleira. No caso de Bolsonaro, o que o senhor acha que deve acontecer de acordo com um pensamento jurídico nesse caso? André, você citando o caso do Collor, eu acho que você foi no cerne aí, né? O Collor também, um ex-presidente da República, e ele ficou preso pouquíssimos dias, né? Por conta realmente de um problema de saúde. E o quadro, pelo menos o que é sabido, que é conhecido publicamente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é ainda mais grave que o caso do ex-presidente Collor. Então, a primeira questão é essa. Eu imagino que ele vai ser preso, sim, vai ser levado a uma unidade prisional que o juiz de execução vai definir, muito provavelmente será Papuda, até por conta de estrutura, pelo fato de ele estar residindo em Brasília, mas eu acredito que essa prisão ela também vai durar dias, talvez seja até mais breve que a prisão do Collor. Mas, em se tratando de um julgamento dessa magnitude, acho que até uma questão até é, representativa, né, dele realmente iniciar o cumprimento da pena, né, numa prisão, numa penitenciária regular. Outra opção seria uma unidade da Polícia Federal, mas eu lembro que a época que ocorreu com o presidente Lula, eles tiveram que adaptar e ajustar uma sala, entendeu, para que aquilo fosse possível, também numa situação bastante peculiar. Então, eu creio, sobretudo pelas movimentações que já estão ocorrendo, né, inclusive a Secretaria Prisional do Distrito Federal já enviou ofício a, ao STF, né, o ministro Alexandre, requisitando que sejam feitos exames
no ex-presidente, sobretudo para verificar a questão de saúde dele. Então, tudo se encaminha para que seja o início, pelo menos, o cumprimento dessa pena na Papuda, mas se eu pudesse apostar aqui, eu apostaria que duraria pouquíssimos dias. Pois é, a Luciene tem outra pergunta também, mas antes eu queria fazer mais uma, emendando já nesse assunto. No caso de uma prisão mesmo, vamos supor que ele vá para Papuda ou para algum complexo penitenciário, o ex-presidente passa por todos aqueles trâmites legais, ele é conduzido, ele é levado até a prisão, ele tira aquela fotografia tradicional, ele faz aquela conversa ali inicial antes de ser preso, tem que fazer aquilo tudo de toda forma, ainda que ele consiga depois uma prisão domiciliar? Exatamente, é a triagem, né? Ele vai ter que passar por tudo isso como um preso qualquer, como qualquer outro brasileiro que tivesse que cumprir uma pena restritiva de liberdade. Todo mundo é igual perante a lei, e essa triagem, esse momento, inclusive, é para garantir, né, os próprios direitos do preso. Então, ele certamente vai passar por isso. E depois, né, caso constatado realmente o quadro de saúde delicado dele, ou também, né, concomitantemente, comprovado que a instituição penitenciária não tem condições de seguir com a guarda dele, ele deve cumprir o restante em prisão domiciliar, né? O que vai gerar também um certo desconforto para os seus vizinhos, né? Porque você imagina é, a estrutura que vai ser necessária, né? E toda a situação que vai ser gerada, né? Ali para a coletividade ali do mesmo condomínio que ele, mas é o mais esperado. Ricardo, agora uma dúvida sobre Alexandre Ramagem, que foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência na época no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi condenado a 16 anos de prisão por ações naquele momento, mas ele teve a suspensão de parte das acusações por ocupar hoje o mandato de deputado federal. Como que fica a situação dele se ao final desse julgamento no Supremo Tribunal Federal ele tiver uma ordem de prisão decretada? Transitado em julgado a condenação dele, ele vai ter o mandato dele cassado. E aí a ordem de prisão vai ser expedida, né? Ele vai ter que cumprir, porque o que que acontece? Como você muito bem lembrou, parte das acusações estão suspensas. Então, a partir do momento que ele for preso e perder o mandato dele, segue-se o julgamento com relação aos outros itens que ficaram suspensos. Professor, o ministro Alexandre de Moraes, né, ele mencionou que as circunstâncias são amplamente desfavoráveis. Esse fator, ele pode pesar na definição do regime do cumprimento da pena do ex-presidente? Não, não necessariamente, né? Nesse momento não, entendeu? A pena já está definida, né? Isso não tem nenhuma situação que poderia alterar isso não, né? Os embargos, como eu disse, eles são apresentados quando você tem algum tipo de vício na sentença. Então, caso os embargos fossem julgados procedentes, né? Isso tanto da acusação quanto do réu, poderia se ter algum tipo de modificação naquele entendimento que já foi fixado. Mas isso aí foi mais uma análise do relator com relação à conjectura dos argumentos que foram apresentados, né? Mas não altera o corpo do acórdão que já foi sedimentado. Ponto de vista aí do direito penal, né? A defesa de Bolsonaro alegou que ele desistiu, ele teve uma desistência ali da tentativa de golpe, ou seja, praticamente admitindo que queria dar um golpe. Isso pode vir a interferir, até agora não. A gente viu que as decisões não foram modificadas. Mas isso num futuro, num possível recurso, pode vir a interferir o fato dele já ter alegado que queria dar o golpe, mas desistir. André, isso aí foi amplamente discutido entre os juristas, né? Porque ficou uma situação bastante peculiar, né? Porque, na verdade, essa argumentação ela foi contrária ao próprio depoimento do ex-presidente, em que pese ter confessado alguma coisa ou outra, né? Mas ela foi contrária também até o voto do ministro Fux, que entendeu que, na verdade, não teria acontecido nada, nem início de execução, nem nada nesse sentido. Então, é um argumento, a defesa está se utilizando de tudo que ela tem à disposição, mas ela realmente mostra assim, uma tese contraditória, né? E a gente lembrando que existem, além da questão do ex-presidente, né, e desses julgados do núcleo crucial, vários outros, centenas de outros julgados, né, de outros réus que foram julgados, e confissões. São mais de 500 confissões
de todos os que foram julgados, né? Tudo isso é um contexto que talvez aí o ministro Alexandre de Moraes estava querendo fazer um apontamento, né? É um contexto que, no geral, é muito desfavorável à defesa, realmente, com mais essa peça aí do quebra-cabeça. Bom, a gente tendo o ex-presidente da República já detido, já preso em casa e em breve, ao que tudo indica, ir para um complexo penitenciário, quem é que passa a cuidar do caso Jair Bolsonaro a partir do momento que for transitado em julgado, acabou, está lá, ele está preso, a partir dali, o próprio STF continua cuidando da manutenção, digamos, da segurança, de saber como é que está indo, como é que ele está preso, se pode receber visita, se não pode. Quer dizer, a partir de agora ele fica sob a guarda do sistema prisional brasileiro e também sob a guarda da justiça no que diz respeito ao mais alto nível da justiça brasileira, ou ele passa a ser cuidado de uma outra forma? Ótima pergunta, André, porque realmente é uma situação que gera uma curiosidade, né? O que que acontece? Existem as varas de execução penal, né? Então, no caso de Brasília, onde está sediado o STF e onde reside o ex-presidente, né, há várias execuções penais competentes de Brasília é que vai cuidar da execução dessa pena a partir de agora, né? Somente questões relacionadas a algum deferimento, algum pedido, alguma situação excepcional é que poderão chegar a ser retornadas ao STF, né? Mas como vai ser cumprida, né? A partir de quando, esses detalhes todos ficam de competência da vara de execuções. Agora, professor, para a gente terminar aqui, como é que o senhor avalia esse julgamento que está acontecendo no país? Um julgamento tido por muita gente como histórico, já está nos livros de história, tudo isso que aconteceu, muita gente dizendo que passando o passado a limpo no país, onde tantos golpes já aconteceram, desta vez pessoas presas, condenadas por tentativa de golpe de Estado, coisa que nunca havia acontecido, né? Generais de altas patentes, militares de altas patentes presos. Como é que o senhor avalia para a democracia do país essa prisão e esse julgamento? A gente está realmente num momento histórico em que daqui para frente talvez a gente possa olhar para o futuro e quem sabe até mudar aquela história de que no Brasil só vai preso preto, pobre, né, e favelado, mas que pessoas também lá de cima, os mais poderosos, também vão para a cadeia? André, com todas as polêmicas, eu tenho certeza que nós estamos diante de um momento histórico que representa, sim, um avanço. Desde a proclamação da República, e se a gente voltar até lá no golpe da maioridade, lá para que Dom Pedro II tomasse o poder antes de ser maior, o Brasil já teve entre 14 ou 15 golpes e tentativas de golpe. E para você ter ideia, por exemplo, lá na tentativa, no golpe, né, na verdade, lá de 37, lá dentro do governo de Getúlio Vargas, o general Olímpio Mourão, ele era capitão à época e como não teve nenhum tipo de penalidade, ele voltou a participar do golpe de 64. Em 54, nós tivemos uma tentativa de golpe e um contragolpe, onde participaram da tentativa de golpe Castelo Branco, dentre outros, e depois, em 64, participaram novamente do golpe, dentre vários outros personagens. Então, em todas essas hipóteses aí, nunca houve nenhum tipo de responsabilização. Então, pela primeira vez, nós estamos julgando e condenando autoridades acusadas de tentativa de planejamento de um golpe de Estado. E pela primeira vez também generais 5 estrelas, de 4 estrelas, comandantes, entendeu? Ex-comandantes das forças estão sendo levados a julgamento. Então, como você disse, né, é um caminho importantíssimo para uma democracia que se quer consolidada, né? Essa demonstração de que todos estão submetidos à lei, independente do poder, independente do cargo, independente da influência política que tenha, né? Então, com todas as polêmicas, com todas as questões, sem sombra de dúvida, é uma questão de avanço civilizatório e é assim que o mundo está vendo o Brasil. Professor Ricardo Souza, advogado, professor de teoria de Estado, muito obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo. É um grande prazer, André. Bom Valeu, final de até a... semana a todos. Ótimo, ótimo final de semana para o senhor também.